a gente estava aqui no louvor, essa música que falou de Jesus, Deus me levou numa passagem, porque assim, o nome de Jesus é poderoso, amém? Cara, o abrir da boca de Jesus é algo sensacional. João 18 fala assim, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento, um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Você consegue imaginar? Coloca sua mente para imaginar a cena. Jesus simplesmente respondendo, sou eu. E os caras caindo para trás. Então, enquanto a gente louvava essa música que falou muito sobre o poder de Jesus, da tempestade, agora eu não lembro a letra, né? Não sou bom para letra de música, graças a Deus, senão eu ia estar aqui no louvor, não aqui ministrando. Né? E Deus me levou para essa passagem, cara. Então, assim, tudo é sobre Ele. Amém? Por Ele, por meio dEle e são todas as coisas. Amém? Então, assim, saiba disso, Jesus tem um nome que é extremamente poderoso. Beleza? Não é sobre isso que eu vou falar, mas envolve Jesus também. Tá bom? Antes de eu passar para a palavra e tudo mais, assim, eu queria reconhecer e honrar, né, uma turma muito especial. Né? A Tirza falou ali um dos avisos. Tirza, sensacional seus avisos, muito bom. Né, do evangelismo noturno. E eu queria honrar a vida daqueles que foram pelo menos uma vez, né, nesse dia. A gente tem ido ali no anfiteatro do Zerão, né, e tem sido sextas-feiras incríveis, sim ou não? Então eu queria pedir para o pessoal do ID, Ministério de Evangelismo Noturno, fique em pé para mim, por favor. Vamos, Ana, fique em pé. Quem foi pelo menos uma vez? Obrigado, Tirza. Pode sentar. Vocês são sensacionais. Né? A gente tem vivido dias incríveis ali, sim ou não? E assim, o que eu quero compartilhar, né, aqui tem tudo a ver com esses dias que a gente tem vivido, né, ao longo dos anos, na verdade, indo para as ruas. Né? Tem a turma aqui também do futebol. Vocês estão aí ou não? E de fute, está aí? Aqui. O de fute engloba também os adolescentes, tem o pessoal da família. Né? Então, assim, com o pessoal do evangelismo noturno, com o pessoal do futebol, assim, abrindo o meu coração para vocês, eu tenho vivido experiências sensacionais, incríveis, né? E eu tenho experimentado esse poder, né, do Jesus que diz, sou eu, e as pessoas caem no chão. Né? Porque quando você fala o nome Jesus, algo acontece. Amém? Por isso que ele marcou a história. Por isso que ele marcou gerações, e por isso que depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, a gente continua falando dele. E até ele voltar, a humanidade vai continuar falando sobre ele. É tudo sobre Jesus. Amém? O assunto, o tema, algo que eu quero compartilhar aqui hoje, né, eu quero falar sobre aquilo que a gente tem vivido. Né, aquilo, acho que talvez esse ano Deus mais tem falado comigo através da palavra dele. Né? Todo texto que eu leio, Deus fala comigo em relação a isso, que é promover encontros.
Repete comigo, promover encontros. E que encontros são esses? Então, assim, o que Deus tem ministrado muito no meu coração, acho que durante esse ano, desde o início do ano, promover encontros de Jesus com aqueles que precisam dele. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Vamos junto? É isso aí. Então, assim, o meu objetivo aqui é te encorajar, tá bom? É te encorajar a viver o que a gente chama de grande comissão. Já ouviu falar na grande comissão? Né? Que quem deu? Jesus deu para a gente a grande comissão. Né? Daqui a pouco a gente vai ler o texto que fala sobre isso. Né? E a grande comissão é um comissionamento que Jesus deu. Comissionar, eu busquei no dicionário secular, ele fala assim, é incumbir alguém de alguma tarefa temporariamente. Né? Então, Jesus ele comissionou os seus discípulos para uma missão que é temporária. Por que temporária? Porque quando Jesus voltar, essa missão, acaba. Essa missão termina. Aí já é outro papo. Aí já é a eternidade do ser humano com seu Deus. Então, assim, comissionar é incumbir alguém de alguma tarefa temporária. Para quem faz interns, a primeira frase da apostila de evangelismo fala assim, evangelismo, uma coisa que não se pode fazer no céu. Ou seja, o promover encontros com Jesus tem que ser feito onde? Aqui na terra. Então, para você que não fez interns ainda, procura a pastora Raquel. Quem fez a prova, sim ou não? Ali você vai se aprofundar muito mais da palavra. Novas vagas em outubro, está feita a propaganda, tá bom? Você não vai se arrepender. Beleza? Então, assim, em todo o ministério de Jesus, a gente vê pessoas tendo encontros com Jesus. Então, você pega lá desde Mateus 1, você vai lá até João, você pega todos os evangelhos, você enxerga, em todo o ministério de Jesus, pessoas tendo encontros com Jesus e tendo as suas vidas transformadas, tendo as suas vidas mudadas. E pensando nisso, eu lembrei de João Batista. João Batista foi um cara que fez a parte dele. Quem foi João Batista? Qual foi a parte de João Batista aqui na terra? Ele foi aquele que preparou o caminho. Fala comigo. Preparou o caminho. João Batista preparou o caminho para Jesus. E aí Jesus veio e Jesus também fez a parte dele. Qual foi a parte de Jesus? Ele foi o quê? O Salvador de toda a humanidade. João Batista preparou o caminho, Jesus veio, cumpriu sua missão e foi o Salvador do mundo. E aí entra a minha parte, entra a nossa parte como igreja, como cristão. E a minha parte é o quê? Ser aquele que vai promover o encontro de Jesus com aquele que precisa de Jesus. Você um dia precisou de Jesus? Quando você não tinha Ele? Você consegue entender? Um dia eu precisava de Jesus, talvez eu não sabia ainda, mas quando me apresentaram a Jesus, o que aconteceu comigo? Foi me proporcionado um encontro com aquele que tem todo o poder de transformar histórias. E a partir desse encontro que eu tive com Jesus, a minha vida começou a ser transformada e vai continuar. Até eu morrer ou até Jesus voltar, que Ele volte antes, Quem sabe? Ninguém sabe o tempo, Mas o que eu quero dizer é isso. Então, na mesma maneira que um dia eu precisei de Jesus, fui encontrado por Ele, aqueles que não conhecem a Jesus ou que não têm andado com Jesus, eles precisam ter a mesma oportunidade que eu tive, a mesma oportunidade que você teve. Amém? Assim como Jesus é o caminho que leva até Deus, eu preciso ser essa ponte que leva aquele que não tem Deus até Jesus, para que essa pessoa possa ser mudada, para que essa pessoa possa ser
transformada por Jesus. A grande comissão, voltando na grande comissão, para quem Jesus deu a grande comissão? Fala comigo assim, a todo cristão. Então, se você é cristão, a grande comissão foi dada a você. Olha para o lado e fala, para você. Não, agora cutuca, para você. Vamos falar da grande comissão, então? Fala assim comigo, não precisa falar não, mas a grande comissão é o quê? O famoso ID. Vocês iam falar aqui, vocês são demais. Né? O famoso ID, não é? A gente não ouve falar do ID. Essa é a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos e que faz parte também da nossa vida, porque foi dada a todo cristão. Se você é um cristão, a grande comissão foi dada também a você. A ideia de id na palavra, né, você pega a raiz da palavra ali no texto, a ideia que o escritor quis dar naquele momento não é a ordem de você ir, embora a gente possa encarar como uma ordem também, né, mas a ideia é enquanto você estiver indo, entende? Enquanto você estiver vivendo a sua vida, enquanto você estiver indo, e aí vem, né, a ordem, aí a gente encontra algumas coisas interessantes nesse texto que eu quero ler, que é Marcos 16, de 15 a 20. A gente vai encontrar nesse texto uma ordem, a gente vai encontrar nesse texto uma promessa, e a gente vai encontrar nesse texto o cumprimento da promessa. Tá? Essa é a grande comissão. Versículo 15 começa assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nesse texto, a gente encontra uma ordem. Então, traduzindo ide, então seria o quê? Enquanto estiverem indo, pregue o evangelho. A quem? A todo mundo. Em tempo e fora de tempo, pregue a palavra, abrindo a sua boca ou testemunhando com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho, com as suas próprias atitudes diante e perante a sociedade. Então aqui a gente vê uma ordem, enquanto você estiver indo, pregue a palavra, seja um cristão, porque um cristão nada mais é do que o quê? Um pequeno Cristo. O que Jesus fez? Entende? Consegue entender? Continuando o texto, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, nesse texto a gente encontra o quê? Fala comigo, promessa. Qual é a promessa? Estes sinais, que está escrito ali, vão seguir aqueles que crerem. Ordem, pregue. Promessa, os sinais vão te seguir. Lembrando que a gente está falando de Jesus, tá? Jesus é que falou isso. Grande comissão, Jesus falou aos seus discípulos. Continuando o texto, ora o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Presta atenção no que aconteceu agora. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Ordem. Qual é a ordem? Enquanto você estiver indo, você prega. Quando você pregar, o que vai acontecer? Os sinais vão seguir. E aqui nesse texto você vê que eles pregaram por todas as partes, ou seja, eles obedeceram a ordem. Cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Os discípulos obedeceram a ordem, eles pregaram. Jesus deu uma promessa para ele e ali na hora eles experimentaram o cumprimento da promessa. E essa palavra não ela traz para os primeiros cristãos, para a primeira igreja, essa palavra é para a gente hoje. Amém? Quando você abrir sua boca,
Os sinais vão te seguir. Você só precisa, repete, obedecer. Eu só preciso obedecer. Então, a minha função é falar da palavra. E a parte de Deus é qual? Cumprir. Ele é Deus, Ele que cumpre a palavra dele, não é? A minha parte é fácil, a minha parte é falar. A parte difícil é com Deus, cara. Então, assim, não deixe de abrir a sua boca, porque a parte difícil do convencimento do pecado, da justiça, do juízo, a parte de transformar a vida não é sua. Entende? A sua parte é a parte mais fácil, que é abrir a sua boca. Você simplesmente vai falar daquilo que você está vivendo. Um cristão maduro fala daquilo que ele está vivendo. Amém? Então, enquanto eu estou indo, enquanto eu estou vivendo a minha vida, trabalhando, querendo namorar, eu estou casado, tá? A Bia está ali, minha linda, maravilhosa esposa. Mas enquanto você está aí vivendo, né, olhando, observando, na faculdade, não deixe de viabilizar, não deixe de promover encontros daqueles que estão ao seu redor, com aquele que tem todo o poder de transformar vidas, com aquele que transformou a sua história, tem mudado a sua vida, mudou a sua mente, mudou o seu coração, mudou suas atitudes, mudou sua forma de andar, mudou sua forma de falar. Eles também precisam saber desse cara que fala, sou eu, e os soldados caem. Beleza? Então, assim, isso faz parte da vida do cristão. Isso precisa fazer parte da vida do cristão. Nós precisamos ser cooperadores de Deus. Por quê? Você vê na palavra, 1 Timóteo 2,4 fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Então você fala da palavra, você testemunha com a tua vida, você nada mais está fazendo do que a vontade de Deus. Você entende? Você percebe isso? Quando você prega a palavra, quando você testemunha com a tua vida, você está cumprindo a vontade de Deus sobre a sua vida, porque o desejo de Deus, todos, sem exceção, sejam salvos. A gente vai entrar em 3 pontos. Tá? E a pergunta é, como eu posso promover encontros com Jesus? Então, a partir dessa pergunta, a gente vai conversar sobre três pontos. Como eu posso promover encontros com Jesus? E nesses pontos a gente vai conversar sobre propósito eterno, sobre a missão de Deus e sobre o meu papel nessa missão de Deus. Tá, então, o primeiro ponto, a gente vai falar sobre desfrutando do jardim. Tá? Desfrutando do jardim. O que é desfrutando do jardim? Por que falar sobre desfrutar do jardim? Se eu estou falando sobre promover encontros de Jesus com aquele que precisa de Jesus. Porque quando eu desfruto do jardim, eu desfruto da plenitude de Deus. Eu desfruto de tudo aquilo que Deus, Ele é. Em toda a sua essência. Quem estava no jardim do Éden? Adão e Eva. Então, Adão e Eva, antes do pecado, eles conheceram a Deus de uma forma espetacular. Então, por isso eu preciso desfrutar do jardim, que é o lugar da criação, o lugar onde o homem conheceu a Deus. E ali o homem, ele teve toda a oportunidade de desfrutar de uma comunhão e intimidade com Deus.
Então eu preciso entender isso. Isso fala de propósito eterno. Desfrutar do jardim tem tudo a ver com o propósito eterno. Né? Gênesis 1, 27 fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus não criou, né, Adão, depois criou Eva, colocou eles no jardim, virou as costas e deixou eles lá. Não foi isso que aconteceu, não é isso que a gente vê na palavra. Então, a gente entende, claro, Gênesis não tem muito detalhe, né, de como era esse relacionamento de Deus com o homem, mas quem é que crê que Deus ele é pai? Deus tem um coração paterno. O coração paterno não deixa o filho de qualquer jeito. Ele cuida do filho. Então, a gente entende que Adão e Eva tiveram tempo com Deus, tiveram tempo de qualidade, tiveram comunhão, e desfrutaram da plenitude de Deus. Gênesis 2, 15 a 17 fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Você conhece muito bem esse texto, eu não quero, né, me aprofundar disso, porque não é essa a ideia. Né, mas participar do jardim, dessa comunhão com Deus, dessa intimidade com Deus, né, é ser parte do propósito eterno. Do propósito eterno de Deus para o homem. Por quê? Porque qual é o propósito eterno de Deus com o homem? É o quê? É o homem viver com Deus. É simples. E é o algo mais maravilhoso que existe. É o homem viver com Deus. Por quê? Um dia tudo isso aqui vai acabar. Não é? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. O que diz nas palavras que permanecerão para sempre? Eternidade. A tua vida aqui na terra vai determinar para onde você vai, eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. E quem for para a eternidade com Deus vai desfrutar por toda a eternidade, né, da plenitude de Deus. Então, o propósito eterno de Deus é esse. Deus criou o homem. E Deus vai viver com o homem infinitamente. Então, esse é o propósito eterno de Deus. É o homem viver eternamente em comunhão com Ele. Por isso eu preciso entender, né? Quando a gente fala de promover encontros com Jesus, eu preciso entender qual é o propósito eterno. Eu preciso saber do porquê que eu estou aqui na terra, do porquê que eu estou compartilhando de Jesus para alguém. Porque não tem a ver com a vida só, com a vida terrena. Tem muito mais a ver com aquilo que vai ser quando Jesus ele voltar. Presta atenção, lá no Éden, Deus, então, ele o quê? Ele estava entre o homem, entre os homens, com os homens. Ali no Éden, Deus tinha comunhão. Você vai lá para o tempo de Êxodo, Moisés, você vê que Deus ele mandou fazer o quê? Um tabernáculo. Por que Deus mandou fazer um tabernáculo? Para que Deus pudesse habitar entre os homens. No Éden, Deus habitava com os homens. Veio o tabernáculo de Moisés para que Deus pudesse habitar entre os homens. E a gente vai lá para o período dos reis. A gente ouve falar da tenda de Davi. A gente vê que existiu também o templo de Salomão e depois, né, esse templo foi reconstruído por Zorobabel. Por quê? Para que Deus pudesse habitar entre os homens, para que Deus pudesse estar entre os homens. Você entende? Deus sempre querendo estar entre a gente, com a gente. Isaías profetizou que uma virgem, né, daria luz a um filho. E qual é o nome desse filho? Emanuel. Tem algum Emanuel aqui?
Tem? Não é possível que não tem ninguém que chama Emanuel aqui. Tá bom. Isaías profetizou então que uma virgem daria à luz a um filho, que o nome dele seria Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Você percebe? Deus querendo estar entre os homens. A profecia foi cumprida. Quem veio? Emanuel, Jesus. E Jesus o que? Ele viveu entre os homens. Jesus habitou entre os homens. Jesus morreu, ressuscitou. O que ficou para a gente? Qual foi o tema da última série que a gente teve aqui? O Espírito Santo. Então Jesus foi, ele deixou quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo está habitando entre os homens. Você consegue entender? Lá no Éden, Deus habitou entre os homens. Hoje o Espírito Santo, através da tua vida, habita entre os homens. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Por toda a eternidade, Deus vai estar com os homens. Você entende? O desejo de Deus de estar entre a gente, e Deus está entre a gente, habitando entre os homens desde o jardim do Éden. Hoje, através do Espírito Santo. E esse é o propósito eterno. É Deus ter comunhão com o homem por toda a eternidade. É Deus querer se relacionar com o homem por toda a eternidade. Isso vem antes, desde antes da fundação do mundo. Deus já tinha no coração de Deus esse desejo de estar entre os homens por toda a eternidade. Efésios 1, 4 e 5 fala assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, antes de criar o mundo, já existia no coração de Deus, nos planos de Deus, a restauração de um mundo que estaria caído. Deus já sabia que ele iria ser pai de multidões, pai de muitos, já estava no coração de Deus isso. Então, o amor de Deus pelo mundo e o plano da paternidade de Deus, a gente lendo esse texto, a gente vê que vem lá atrás, desde antes de o mundo ser criado. E Deus vivendo com o homem e se relacionar com ele, antes de você nascer, Deus já tinha você nos planos dele. O desejo dele, como a gente leu e sabe, que é que todos sejam salvos. Deus deseja te encontrar e estar habitando com você lá na eternidade. Amém? Então, para entender o que é essa grande comissão do ID, do pregar o Evangelho, eu preciso entender qual é esse propósito eterno de Deus. Porque eu preciso saber do porquê que eu estou compartilhando, do porquê eu estou promovendo encontros de Jesus com o outro, com aquele que precisa dele. Pensando nisso, o que eu entendo? Que eu fui alcançado para alcançar. Entendendo o propósito eterno, eu fui alcançado para alcançar. Repete comigo: alcançado para alcançar. Para que as outras pessoas, como eu já falei aqui, eu quero repetir, e nisso eu quero ser redundante, para que as outras pessoas tenham a mesma oportunidade que um dia eu tive de viver com esse Jesus tão maravilhoso, com esse Jesus tão poderoso. Amém? Porque só você sabe onde você estaria se você não tivesse tido um encontro com Jesus. Só você sabe. O que você estava passando quando alguém promoveu esse encontro, esse seu encontro com Jesus. Amém? Porque
a outra pessoa, ela precisa ter essa oportunidade de decidir andar com Jesus ou não. Isso é uma coisa que eu sempre compartilho com o nosso pessoal do evangelismo. A outra pessoa, ela precisa ter essa oportunidade, porque a decisão ela precisa ser dela. Ela precisa decidir. E eu preciso promover esse encontro. Como então eu posso promover encontros com Jesus? A gente vai falar sobre a missão agora. Sobre o segundo ponto, que é envolvendo-se na missão. Então a gente já entendeu a grande comissão, a tarefa que Deus deu a todo cristão, de enquanto você estiver indo, você prega o evangelho. E quando você prega o evangelho, os sinais vão te seguir. Deus vai cooperar com aquilo que você falar para outra pessoa. Então, eu preciso me envolver com essa missão. E quando você fala de missão, eu penso em Deus, cara, que é o maior missionário que já existiu. O maior missionário que já existiu. E a missão faz parte da natureza de Deus, faz parte da essência de quem Deus é. Tem um termo latim antigo que fala assim, que chama missio Dei. Alguns aqui talvez já ouviram falar. E a tradução de missio Dei é a missão de Deus. Deus ele é um Deus missionário. E a missão realmente, a gente lendo nas Escrituras, no texto, a missão faz parte da natureza de Deus. E essa ideia de missão de Deus é oferecer ao mundo essa oportunidade que a gente está falando, de salvação. A missão de Deus é oferecer ao mundo uma oportunidade de salvação. Jesus é esse meio, é através de Jesus que o mundo, então, ele passa a ter essa oportunidade de redenção, de salvação. E nós, como igreja, nós temos o privilégio de fazer parte disso. Pensa, é Deus fazendo missão através de Jesus, e a igreja, que somos nós, temos o privilégio de fazer parte da missão de Deus. Então, mas eu faço parte da missão de Deus quando eu me envolvo na missão de Deus. Então, eu já sei qual é a missão de Deus. Jesus já me comissionou, então eu preciso o quê? Me envolver na missão de Deus. Eu preciso me envolver na missão de Deus. Então, assim, para que o propósito eterno de Deus ele se cumpra na humanidade. Lembra do propósito eterno? Não se esqueça do propósito eterno. É Deus viver com o homem por toda a eternidade. Então, para que esse propósito se cumpra, Jesus ele sempre foi o plano de restauração desse relacionamento que Deus deseja ter com o ser humano, íntimo, de perto, um Deus paterno que quer ter um relacionamento de pai para filho com a sua criação. Deus, quando ele criou Adão e Eva, então a gente já falou sobre isso, Deus ele se relacionava com eles. Veio o pecado, esse relacionamento foi quebrado. Jesus veio e restaurou esse relacionamento. Jesus restaurou o relacionamento do homem com Deus. Então, o ser humano só consegue chegar até Deus se for através de Jesus. Jesus, ele é o meio para que isso aconteça. Jesus, a Bíblia fala que ele é o quê? O novo e vivo caminho. Só através de Jesus que eu consigo me relacionar com Deus. E quem não tem Jesus precisa saber disso. Entende? Eles precisam saber disso, como um dia você soube. Então, assim, se o propósito do relacionamento entre Deus e o homem, ele é eterno, a salvação não é o fim da missão. Mas a salvação é o quê? É o início. Vou repetir. Se o propósito do relacionamento entre Deus e o homem, ele é eterno, a salvação não é o fim da missão, mas a salvação é o
início da missão. A missão de Deus começa quando? Na tua salvação. Para que, através de você, outros sejam também salvos. Então, Jesus ele é o caminho que leva o homem a se relacionar com Deus. E a partir disso, Deus se torna Pai. A Bíblia fala que a todos quanto o receberam, todos a quanto receberam a Jesus, Deus deu o quê? O direito de se tornarem filhos de Deus. João 3,16, todo mundo conhece, né? Vou ler o 16 e o 17. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então, primeiro Deus amou, depois Deus enviou. Deus amou, depois Deus enviou. Os dois primeiros atos da missão de Deus. Amou o mundo, depois enviou Jesus para salvar o mundo. E Jesus ele fez missão entre a gente, amém? Lendo lá os evangelhos, você vê Jesus fazendo missão. Jesus estava com Deus na criação. Então a gente entende que a missão faz parte da natureza de Deus. Né? Jesus pregou, espalhou o amor de Deus por onde ele andou, durante o seu tempo de ministério, 3 anos e uns quebrados, 3 anos e 6 meses, mais ou menos. Né? E depois de Jesus ele cumprir a sua missão aqui na terra, ele deixou o quê? Para a gente, a missão. Pregue o evangelho a toda criatura. Fale sobre o reino de Jesus. A toda criatura. Fale do poder que há no nome de Jesus que a gente cantou hoje aqui. A toda criatura. Por que toda criatura? Porque eles precisam se tornar filhos através de Jesus. Filhos através de Jesus. Então, Deus sabia da nossa limitação. Quem aqui é limitado? Eu ergo os 2 braços. Deus sabia, por isso o Espírito Santo veio. Por isso o Espírito Santo é Deus na terra hoje, porque é Ele quem te capacita, é Ele quem te faz lembrar todas as coisas, é Ele quem te ensina todas as coisas. Então, quando você for falar para alguém, é o Espírito Santo quem vai te capacitar. Amém? Então, de forma resumida, essa é a missão de Deus. E a gente está falando de se envolver na missão. Eu quero falar de novo sobre João Batista. João Batista, ele se envolveu na missão. Romanos 10, 14 fala assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, a gente entende que cada cristão ele foi chamado para manifestar Jesus através da sua vida, seja onde você estiver, vivendo a sua vida ou sendo intencional. Então, as ações de evangelismo é a maneira que a gente entende que é a maneira intencional de falar de Jesus. Você reúne um grupo, você sai, e intencionalmente você vai ali só para isso. Mas independente se é de forma intencional ou não, cada cristão foi chamado para manifestar, para exalar o bom perfume de Cristo. E João Batista, ele foi quem? Ele foi o último profeta da antiga aliança. E você lê sobre João Batista, ele foi aquele, como a gente já falou, ele preparou o caminho, ele pregou o arrependimento. E as pessoas se converteram, as pessoas aceitaram a pregação de João Batista. Eu olho para a vida de João Batista e eu vejo João Batista um cara que chamou a atenção das pessoas. Ele era todo esquisito, não é? A gente lê no texto, cada um imagina ele de alguma forma, mas eu acho que em todos os pensamentos ele era um cara estranho. Você concorda comigo? Era, não era? Era. Mas mesmo sendo um cara estranho,
João Batista chamou a atenção das pessoas para que elas pudessem olhar para quem? Para Jesus. Para que elas pudessem ser transformadas por Jesus. Então eu preciso ser aquele que chama a atenção das pessoas para que elas possam olhar não para mim, mas que elas possam olhar para quem? Para Jesus, porque Ele quem tem o poder de transformar histórias, Ele que tem o poder de transformar vidas. Então eu preciso ser aquele que chama a atenção. Eu preciso ser como João Batista. Você não precisa ser estranho. Ainda mais hoje, nos dias de hoje, né, meu? A moda, né, o povo, né, deixa eu ver o Anderson. O Anderson casou semana passada, o cara tava de terno e tênis, assim, moderníssimo, mano. Deixa quieto. Não vou expor o menino. Né? Mas enfim. Você se mistura na cultura. E você exala o bom perfume de Cristo. Você chama a atenção das pessoas para que elas possam olhar para Jesus e terem uma oportunidade de terem as suas vidas mudadas, de terem as suas vidas transformadas. João Batista fez a parte dele. João Batista cumpriu a sua missão. Então, assim, eu olhando para João Batista, eu entendo que eu preciso fazer a minha parte. Porque, como a gente leu no texto, como as pessoas elas vão crer naqueles de quem elas não ouviram falar. Como elas vão ter a sua vida transformada se ninguém promoveu o encontro com aquele que tem todo o poder de transformar histórias? Como elas vão ser transformadas se eu não promover esse encontro? Lucas 10, ele fala sobre os 72 discípulos que se envolveram na missão. Jesus ele enviou 72 discípulos, a Bíblia fala, para lugares que ele planejava visitar. Então, Jesus planejava estar em algum lugar. Esses 72, eles foram na autoridade de Jesus, e depois Jesus provavelmente passou nesses lugares. Então, assim, esses caras, eles prepararam o caminho para que depois Jesus pudesse se encontrar pessoalmente com aquelas pessoas. A Bíblia fala que Jesus deu algumas instruções e elas foram. Versículo 17 fala assim: quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Versículo 20: mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se, presta atenção nisso, alegrem-se, porque seus nomes estão registrados no céu. O sinal é importante? As maravilhas são importantes? Os milagres, as curas são importantes? Mas nesse texto a gente vê a importância que Jesus dá na salvação, porque os seus nomes estão registrados no céu. Além dos milagres, além dos sinais, além das maravilhas, Deus quer salvar as pessoas. Amém? Deus quer salvar as pessoas. Então, andar com Jesus é ter o privilégio de promover encontros, assim como esses 72 tiveram. Eles andaram para lugares que Jesus planejava visitar. Jesus provavelmente visitou esses lugares. O caminho já estava preparado. Como eu posso promover encontros com Jesus? Ponto número 3. E último. Então eu preciso entender o meu papel e viver o meu propósito. Entender o meu papel e viver o meu propósito. Tem um jogador de basquete, alguns devem conhecer, provavelmente a maioria de vocês, é o recordista de 3 pontos da NBA, do mundo. Sabe quem é? Tem alguém que gosta de basquete aqui? Vários, o Matheus rindo lá. Stephen Curry, ele tem uma frase dele que é sensacional. Ele falou assim, cada jogo é uma oportunidade de estar em um grande palco e ser uma testemunha de Cristo. Quando eu piso no chão, as pessoas devem saber quem eu represento, em quem
eu acredito. Sensacional. É uma frase de um cara que entendeu o seu papel. É uma frase de um cara que entendeu o seu propósito. Ele joga para exalar o bom perfume de Cristo a todos aqueles que rodeiam ele. Romanos 1,16 fala assim, Paulo falando para Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho. O Evangelho fala de quem? De Jesus. Jesus veio o quê? Para salvar o mundo. Jesus é o poder para aquele que crê. Amém? Jesus é poder, Jesus é salvação para aquele que crê. Jesus é poder para aquele que crê, é salvação para aquele que crê. Né? Jesus é o único que te coloca para falar com Deus, que te leva até Deus e te dá o direito de chamar Ele de Pai. João 17, 18 a 20 fala assim, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Presta atenção nesse texto agora. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus ali naquela oração famosa do Getsemane, lembra? Ali que ele orou assim. Então Jesus orou por quem? Por aqueles que um dia haveriam de crer por meio da mensagem dos discípulos. Quem creu na mensagem dos discípulos? Jesus orou por você. E não só orou, ele fala que o quê? Assim como eu os envio, estes aqui, não só estes, aqueles que um dia haverão de crer na mensagem destes. Então Jesus, antes de morrer, ele lembrou de você, cara, e ele te enviou para pregar a salvação, que é só através dele. João 20, 21 fala assim, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Antes de morrer, Jesus lembrou de você. Depois que ele morreu, antes de ir aos céus, ele lembrou de você. Ele te enviou. Amém? Você vê como Jesus se preocupa com isso? Salvação. Ele está te enviando para ir e pregar. Né? Então, Deus enviou Jesus e Jesus nos enviou. Você precisa crer nisso. Que Jesus ele já te enviou. Há mais de 2000 anos atrás, ele já te enviou. Você só precisa crer no poder dele, na salvação dele, não só para você, mas para que outras vidas sejam também alcançadas. Então, Deus enviou Jesus para uma missão, que é pregar o reino e oferecer ao mundo essa restauração do relacionamento entre Deus e o homem. E essa agora também é a nossa missão. A missão de Jesus é a nossa missão. Então eu entendo que se Deus enviou Jesus e Jesus nos enviou, tem um texto em Isaías que vai se aplicar para nós também. E só quem assume essa postura vai experimentar do sobrenatural de Deus quando você for pregar a palavra. Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Amém? Então você precisa tomar posse desse texto. Esse texto se aplicou a Jesus e ali depois ele fala que se cumpriu nele. E quando se cumpre nele e ele te envia, esse texto faz parte da sua vida. Você foi enviado para consolar os de coração quebrantado, amém? Tem muita gente de coração quebrantado que precisa do consolo, e você precisa ser aquele que vai levar o consolo através do Espírito Santo que está dentro de você. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e todos os lugares distantes da terra. Promessa de poder. Atos 1 fala isso. Atos 2, você vê
essa promessa sendo cumprida em Pentecostes. Depois você vê Pedro pregando e mais ou menos 3.000 se convertendo. Amém? Eu preciso saber qual é o meu papel dentro da missão de Deus. Eu preciso agir agora. Quando eu sei qual é o meu papel, eu preciso me mover. Eu preciso ir em direção a essa vontade de Deus, que é de que todos sejam salvos. Eu preciso me envolver nessa missão, para que essa missão seja cumprida, porque como o velho ditado diz, missão dada é... Jesus te deu uma missão. Essa missão precisa ser cumprida. Tem um vídeo do Douglas Gonçalves, que o nome dele é Viva com Propósito. Quem quiser ver depois, é sensacional. Eu quero passar rapidinho sobre isso aqui. Ele faz 3 perguntas. Se você tivesse o poder para resolver um problema, qual problema você resolveria no mundo? É para pensar. E ele fala do texto em que Jesus, os discípulos foram comprar comida, Jesus com a mulher samaritana. E aí Jesus falou para aqueles discípulos, quando eles vieram com a comida, né? Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Fazer aquilo que Jesus nasceu para fazer era como comida para ele. Amém? É quando eu termino de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, eu me sinto alimentado. Pergunta 2, o que é que quando você faz relacionado a serviço, te deixa mais vivo? Aquilo que você ama tanto que é como comida para você. Então, Deus ele é glorificado quando a gente faz aquilo que a gente foi chamado para fazer. Pergunta 3, como eu mudaria esse problema no mundo, fazendo aquilo que eu amo, fazendo aquilo que eu nasci para fazer? Pensa, como você mudaria esse problema no mundo? E o começo da pergunta foi qual? Se você tivesse poder. Lembra do Espírito Santo? Lembra de Atos 1? Já foi dado o poder para você. A pessoa do Espírito Santo já faz parte de você. E é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Amém? Tainá. Assustou. Do nada o cara manda, Tainá. Até eu assustei. Para a gente ir para o fim, exemplos de pessoas que promoveram encontros com Jesus. Pedro e João promoveram encontros com Jesus. Lembra daquele texto que eles estavam indo para o templo? Tinha o quê? Um mendigo ali na porta do templo pedindo esmola. Ele era colocado ali todos os dias. Todos os dias. Atos 3 fala assim, versículo 4, 5 e 6. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. Versículo 5 fala assim, o homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. O cara pediu alguma coisa natural, o cara estava ali pedindo esmola. Mas Pedro fez o quê? Promoveu o encontro. Amém? Pedro promoveu o encontro daquele pedinte, mendigo, aleijado. Ele era um cara aleijado. Promoveu o encontro com Jesus e esse aleijado foi curado. Para o pessoal do nosso time, do IDFUT, a gente fala para eles. Os caras vão lá no campo, eles acham que vão lá só jogar bola. Natural. Mas eles precisam ter um encontro com Jesus naquele lugar. Através das nossas vidas, através do nosso testemunho. E lendo o texto você vê que a cura do aleijado abriu portas para que outras pessoas tivessem um encontro com Jesus. Depois da pregação de Pedro, a Bíblia fala que o total já viraram 5.000 homens. 5.000 homens. Se era 3 mais 2, 2.000 ali, só nessa pregação depois da cura do aleijado. Mulher samaritana promoveu um encontro sensacional do povo dela com Jesus.
João 4, 28 e 30. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o seu povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me diz tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Continuando o texto, né? Diz que os samaritanos foram ali, creram em Jesus por causa daquilo que a mulher falou, né? E no final, eles falam algo sensacional. Eles disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Foi uma mulher que teve um encontro com Jesus ali no poço, contou para o seu povo sobre Jesus. E esses caras foram até lá, porque eles precisavam ir até lá. Ouviram Jesus e se converteram, tiveram as suas vidas mudadas. Você entende que as pessoas não precisam mais ir até o encontro de Jesus fisicamente. O Espírito Santo faz essa parte. Você promove encontros. O Espírito Santo faz a parte dele, que é dar o poder de decisão para aquela pessoa, de decidir por Jesus ou não. Eu teria outras coisas para falar. Várias pessoas na Bíblia que promoveram encontros com Jesus. Várias pessoas. Mas o que a gente precisa entender é que o nosso papel é apresentar Jesus, amém? Independente de onde você estiver, porque a Bíblia fala do ide, enquanto você estiver indo, pregue a palavra. Promova encontros de Jesus com aqueles que precisam do amor dele, assim como um dia você precisou. Elas precisam ter essa oportunidade de decidir andar no caminho de Jesus ou não. Vamos ficar em pé? Nós somos chamados a promover encontros com Jesus. Primeiro eu entendo qual é o propósito eterno de Deus. Lembra que a gente falou do propósito eterno? A partir do entendimento do propósito eterno, eu me envolvo na missão de Deus. Enquanto eu estiver indo, eu promovo encontros. Eu testemunho, eu promovo oportunidades.